Pastor Natanael, pastor do Mevan Campo Bom. Quem é que não conhecia o pastor Natanael? Fala assim. Bastante gente, faz tempo também, né? E nós temos uma alegria, né, de ter o pastor aqui conosco, né? Tivemos já alguns momentos, cafés, estamos juntos no retiro, o pastor Natanael, a pastora Maélia, que também não veio hoje, né? As meninas também, são nosso coração, né? Nos alegramos e hoje fogamos de alegria de ter o pastor aqui e queremos, né, que o pastor ministre a nossa vida. Esse é o nosso desejo, né? Nosso intuito de ouvir tudo aquilo que Deus quer comunicar nesses dias com a igreja. E quero dizer que o Senhor Jesus é aquele que é o maior dessa casa. E depois do Senhor Jesus, nós reconhecemos o que o pastor carrega e damos a autoridade de Deus sobre a vida dele, reconhecimento, para que ele flua e ministre segundo a vontade de Deus, se torne boca de Deus para as nossas vidas aqui. Você crê e recebe assim nessa noite? Erga sua mão e diga amém. Amém. Você está dizendo assim seja. E nós concordamos na terra com essas palavras. Amém, pastor Nair? Então, em nome de Jesus, não precisa orar, né? Já está ungido e abençoado. E fica na bênção de Deus ministrando sobre nós com alegria. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Que bom, que alegria podermos estarmos juntos nessa noite de domingo. E é sempre bom estar com vocês, sempre bom estar com o pastor Marcelo, pastor Adai, toda a família, né? Ver o pequeno crescendo, né? Tá enorme, coisa linda ver nossos filhos, eles crescerem neste ambiente tão maravilhoso que é um ambiente de congregação. E não é só o pequeno que está crescendo, né? Os filhos espirituais também estão chegando, estão avançando. Está lindo ver esse lugar quase pequeno, né? Daqui uns dias, não vai demorar muito, já não vai ter mais corredor aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Então vai se tornar pequeno em nome de Jesus. Nós nos alegramos por tudo aquilo que o Senhor Ele está fazendo e vai continuar fazendo. E a nossa oração é que nós queremos somente cooperar com Ele. Não queremos atrapalhar nada daquilo que Deus está fazendo. Nós queremos cooperar com Ele. Bem, também nesse dia se comemora o Dia dos Pais. Esse dia nosso é todos os dias, né? Se comemora hoje o dia de todos os dias. Então, para você pai, assim como eu, feliz Dia dos Pais. E ainda bem que foi um presente por pai, porque senão, irmão, eu ia levar uma sacolada embora aqui hoje. Mas ainda bem que vocês foram sábios, né? E foi só um presente por pai. Amém, gente. Glória a Deus. Esqueci da minha garrafa lá, né? Esqueci lá. Muito bem. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12 e o verso 2. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E nós, pastores, nós pregamos quase todos os dias, né? Então, assim, domingo tem culto, segunda-feira tem alguma reunião, terça-feira você está numa célula, num pequeno grupo, num GC, e quinta você tem culto de novo, sexta tem outra coisa. Então a gente está sempre pregando, mas não se trata de mais uma pregação, se trata realmente de termos a compreensão daquilo que o Senhor Ele quer nos comunicar. E por esses dias, tantas coisas, eu disse: Senhor, o que realmente o Senhor quer comunicar nesses dias? E o Senhor, Ele me transmitiu esse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui essa noite, Hebreus 12 e 2.
Hebreus 12:2 vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da agonia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Eu acredito que dentro de tantas movimentações, dentro de tantos compromissos e tantas agendas que todos nós temos, às vezes nós acabamos ficando tão atarefados e nós saímos daquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. E o autor dos Hebreus, ele nos chama a atenção para nós permanecermos em um lugar, e nós permanecermos em um ambiente. E ele vai dizer, olhando firme. Sabe, às vezes nós podemos notar algumas coisas, às vezes nós podemos observar algumas coisas, mas tem momento que nós precisamos ter um olhar firme. E há uma diferença entre você notar, observar e você ter um olhar firme. Sabe, o que o autor de Hebreus está nos dizendo? Que nós precisamos ter foco. Mais do que nunca, nós precisamos ter foco. Mais do que nunca, nós precisamos realmente estar convicto da onde os nossos olhos eles estão. Porque se nós não tivermos foco, nós olharemos para qualquer coisa. Se nós não tivermos foco, o nosso olhar ele vai vaguear de lugar para lugar, de situação para situação. Precisamos ter foco. Precisamos não somente ter foco, mas precisamos definir este foco. Não basta ter um foco, é preciso definir esse foco, é preciso ajustá-lo, é preciso saber para onde você está olhando, o que você está vendo, aonde estão fixados os seus olhos, sabe? E para se ter um foco, é preciso tirar os olhos das outras coisas. Enquanto nossos olhos, eles estão em outras coisas, nós não conseguimos ter um foco definido. Nós não conseguimos ter o nosso olhar para um alvo determinado. Eu preciso tirar os olhos das outras coisas e manter o meu olhar somente em um alvo. Sabe, esses são dias que nós precisamos entender isso e definir isso de uma vez por todas. Não dá mais para ficarmos fazendo teste. A vida, ela não é feita de você ficar fazendo teste. Eu vou ver se isso dá certo, eu vou ver se essa outra situação der certo. Eu não posso entrar em ambientes para fazer teste. Eu não posso entrar em lugares para fazer teste. Eu não posso entrar em lugares com uma mentalidade, se não der certo, eu mudo. Se não der certo, eu tento outra coisa. Se não der certo, eu faço outro teste com outra coisa ou com outra situação. Sabe que isso pode dar certo referente a coisas, mas isso não dá certo referente a uma vida espiritual. Isso pode dar certo referente talvez a negócios, talvez a uma estratégia específica, mas isso não dá certo quando se trata de ter uma vida com Deus. Quando você entende o que é ser nascido de novo, quando você entende o que é nascer de Deus, você compreende que você pode sair de lugares que você entra, mas você não pode sair de lugares da onde você nasce. Por que nós hoje comemoramos o Dia dos Pais? Porque independentemente se o seu pai ele foi um bom pai ou ele foi um péssimo pai, ele é o seu pai e ele será até depois que ele morrer. Por quê? Porque você pode entrar e sair da onde você entra, mas você não consegue sair da onde você nasce. Uma vez nascidos de Deus, nós não conseguimos mais nos desconectar de Deus. Então, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, eu entendo que a vida com Deus, ela não é uma vida de teste. A partir do momento que eu nasci de Deus,
Os meus olhos precisam estar fixos em Deus. Eu não tenho mais olhar para outra coisa. Eu não tenho mais olhar para outros lugares. Nada mais me atrai a não ser a beleza, a glória e a santidade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender isso. Então, olhar firmemente é ter foco definido. Qual o teu foco? Sabe que às vezes as pessoas perguntam sobre estratégias. Pastor, qual é a estratégia? Pastor, o que vocês estão fazendo para a igreja crescer? Pastor, qual é a estratégia que vocês estão fazendo para as pessoas vir? Não é sobre estratégia, é sobre foco. Nós continuamos olhando para a mesma pessoa. Nós continuamos olhando para o mesmo lugar. Sabe, o que tem atraído as pessoas não é a estratégia. O que tem atraído as pessoas é o lugar para onde nós estamos indo. E nós estamos indo para Ele. Aleluia. Então não é sobre uma estratégia, mas é sobre ter um foco definido. É sobre tirar os olhos das outras coisas e manter os olhos somente em um alvo. O que é ter um foco definido? É ter um espírito reto. Sabe, é você entender que o seu espírito, ele só se alimenta de Deus e de absolutamente mais nada. Algumas coisas, elas te enchem, mas a presença de Deus te alimenta. Você já comeu algum alimento, principalmente com massa afermentado? Você se sente cheio, te incha, mas não te alimenta. A presença de Deus, ela não te incha. A presença de Deus, ela te alimenta. Quando você entende isso, você entende que manter foco é ter um espírito reto. É saber que o seu espírito, ele só se alimenta de Deus e de absolutamente mais nada. Às vezes, tem dias que nós não estamos bem. E é complicado quando você ouve isso de um pastor. Porque parece que o pastor tem que estar bem todos os dias. Alguém conversava comigo essa semana e dizia: como é que você está? Eu falei: exatamente hoje eu não estou bem. E a pessoa tomou um susto, tomou um choque. E ela disse: como, pastor, o senhor não está bem? Eu disse: eu sou ser humano assim como você. Eu só carrego o título de pastor, porque eu exerço uma função pastoral. Mas eu sou ser humano como você. E às vezes eu não estou bem. E quando eu não estou bem, o que eu faço? Eu sei para onde eu vou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você mantém o foco, você sabe aonde você alimenta o seu espírito. Então manter foco é ter um espírito reto. Manter foco é ter uma alma submissa e rendida ao governo do Senhor. A minha alma decaída, a partir da queda de Adão, ela quer coisas que não agradam a Deus, ela quer coisas que agradam a vontade dela, ela quer praticar coisas, ela tem desejos, ela tem paixões e ela tem vontade. Mas quando eu mantenho o foco, eu digo para a minha alma: você vai se render à obediência de Cristo, você vai se render à obediência do Senhor, você vai se submeter à vontade de Deus. Então o que é manter foco? É ter um espírito reto, é ter uma alma submissa e é ter um corpo obediente. E aí, como é que foi o jejum? Foi difícil ou não foi? Mas o corpo, ele se tornou obediente, porque você deu uma ordem a ele. Quando você tem foco, o seu espírito é reto, a sua alma é submissa e o seu corpo se torna obediente. Sabe, nós precisamos desses dias, não é de uma nova oração. Nós precisamos desses dias, não é de uma nova palavra. O que nós precisamos desses dias, não é de uma nova estratégia. O que nós precisamos desses dias é manter os nossos olhos firmemente no Senhor. Aleluia! Então manter o foco nos fará alcançarmos o propósito da eternidade. Por quê? Porque tudo que Deus tem para nós é eterno e não é passageiro. Às vezes nós pensamos que o que Deus tem para nós é só nessa vida, irmão. Aleluia. Às vezes nós pensamos que o que Deus tem para nós é só nessa terra. Não, irmão.
Antes de você nascer no corpo, você já existia no espírito. Estamos juntos, sim ou não? Antes de você existir no corpo, nascer no corpo, você já existia no espírito. É interessante, né? A irmã contou o testemunho aqui tão alegre, tão feliz. E agora, com o passar dos meses, a expectativa só aumenta. Ai, como é que vai ser o rostinho? Como é que vai ser o narizinho? Vai ser menino, vai ser menina? Ela está nessa expectativa. Deus não. Porque Deus já o conhece. Aleluia! Porque antes de nós nascer no corpo, nós já existimos no Espírito. E no Espírito eu sou eterno. Então o que é a vida humana? A vida humana é uma fagulha de tempo dentro da eternidade. Então a vida humana é só uma fagulha de tempo dentro da eternidade, aonde eu entro nesta atmosfera para viver um tempo, mas daqui a pouco esse corpo ele morre e eu volto a ser eterno. Então quando eu entendo isso, eu entendo que o propósito de Deus para mim, ele é eterno. O que Deus tem para a sua vida não vai iniciar a partir da vida humana e não vai acabar com a morte humana, porque o que Deus tem para nós é eterno. Precisamos entender isso. Então, quando nós queremos manter o foco, o que nós precisamos? Nós precisamos fugir das distrações. Qual é o propósito das distrações? O propósito das distrações é nos tirar do foco, irmão. Esse é o propósito das distrações, é nos tirar do foco. Sabe, Deus ele está construindo em nós, e Ele está construindo a partir de nós e com nós. Você acredita nisso? Deus ele está construindo em mim, todos os dias. Ele está destruindo coisas aqui dentro e construindo. Mas Deus também está construindo a partir de mim. Mas Deus também está construindo comigo. Tudo que está acontecendo aqui, irmão, que cada dia o propósito desta casa está ficando mais claro, e esta casa está ficando cada dia mais linda, porque está desenvolvendo o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus está construindo em você, a partir de você e com você. Então você não pode parar as distrações, porque as distrações elas vêm para te tirar do foco. O que é distração? Sabe, a distração ela não é o que as pessoas me falam. Distração não é o que as pessoas me falam. Distração é aquilo que Deus não falou. Entenda isso. Distração não é o que as pessoas falam. Distração é aquilo que Deus não falou, irmão. As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas eu ainda estou na expectativa de ouvir o que Deus tem para falar. Sabe, conversa com grandes homens de Deus. Pergunte para eles se eles foram atrás daquilo que as pessoas falaram. A maioria deles vão dizer para você: olha, se eu fosse atrás de que todos me falaram, eu não tinha chegado a lugar algum. Porque distração não é o que os outros falam. Distração é quando você para ouvir aquilo que Deus não falou. Irmão, pare para ouvir o que Deus está falando a respeito da sua vida, a respeito da sua casa, a respeito da sua família. Não se distraia nesse tempo, irmão. Não se distraia. Então, o texto vai dizer: olhando firme para o autor. Primeira coisa, os meus olhos precisam estar firmes no autor. A palavra autor significa fonte original da criação. Quando mantemos os nossos olhos no autor, é ativado em nós o poder do alto, o poder da criação. O texto vai dizer: olhando firme para o autor. Quando meus olhos estão fixos no autor, é ativado em mim o poder do alto, o poder da criação. Sabe o que é lindo? É que a gente pensa assim: Deus não tem nada comigo, eu não sirvo para nada. E Deus está dizendo: eu coloquei dentro de cada um de vocês o poder da criação. Vocês têm poder de criar.
E a gente pensa, da onde, pastor? Sabe, quando um homem e uma mulher entram em intimidade, e exatamente naquele dia, quando este homem vai fecundar essa mulher, é como se a eternidade toda parasse e dissesse: vem olhar, vem olhar. E aí o pai diz: vocês estão olhando o que aí? Olha eles estão criando como o pai nos criou. Alguém entende o que eu estou falando? Quando você gera filhos, você está exercendo o poder da criação que foi colocado a partir do autor dentro de você. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Esse é um tempo onde nós não precisamos ir muito longe. Este é um tempo onde nós não precisamos correr atrás de estratégias, atrás de coisas. O que vamos fazer agora? Este é um tempo de você ficar olhando somente para Ele. Porque se os teus olhos estão fixos no autor, o poder da criação do alto virá sobre você, e você irá criar coisas. Sabe, eu estava olhando aqui antes, observando, e sabe aonde estavam meus olhos? Meus olhos estavam ali naquelas cadeiras, e eu estava impressionado com a maneira que eles estavam adorando, levantando as mãos, cantando, alguns até dançando. E para muita gente às vezes diz assim: ai, eles atrapalham. Eles não me atrapalham em nada. Para mim eles não me atrapalham em nada, porque tem muitas coisas que eles não entendem, mas o Espírito deles recebe. Tem muita coisa que eles não entendem na mente humana, mas o Espírito que é de Deus, que está dentro deles, pega tudo. E a gente olha para eles e diz: são só crianças. E eu fico olhando e fico dizendo: se o poder do alto, que é o poder da criação, está sobre eles, ali estão os futuros pastores, apóstolos, doutores, mestres. Ali estão os juízes, os advogados. Ali está o futuro prefeito dessa cidade. Sabe, ali estão os futuros doutores que irão trabalhar nos hospitais da região. Por que isto? Porque quando você tem os olhos fixos no autor, o poder da criação do alto, ele é ativado dentro de você. Sabe, às vezes nós queremos correr atrás de coisas, quando Deus está dizendo: só mantenha os olhos em mim. Quando você mantém os olhos em mim, o poder do autor da criação, o poder do alto, ele é ativado dentro de você. E isso não é somente para o exercício do ministério, gente. Isso é para os teus negócios, isso é para a tua empresa, isso é para a tua microempresa, sabe? Isso é para aquele negócio que você diz: eu vou abrir isso aqui só porque eu não tenho nada que fazer. E Deus está dizendo: se você olhar para mim, o poder do autor, o poder do alto, ele virá dentro de você, e você não tem noção, você não tem ideia do poder da criação que eu vou colocar dentro de você. Você não tem noção das ideias que eu vou te dar. Você não tem noção da capacidade que eu vou colocar dentro de você. Só que às vezes nós vinculamos tudo isso a um espaço físico. E a gente diz: mas o lugar é pequeno, a cidade é pequena, a minha família é pequena, olha de onde eu venho, olha. E Deus está dizendo: não tem a ver com você, tem a ver comigo. Aleluia! Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Sabe, nós vinculamos tudo isso, às vezes, a um espaço, a uma localidade. Mas Deus, ele não é limitado a espaço, e Deus não é limitado a localidade, porque ele é eterno. Amém? Então, mantendo os olhos fixos no autor, quando sabemos qual é a nossa fonte, sabemos aonde devemos estar conectados. Irmão, você sabe qual é a sua fonte? Quando você sabe qual é a sua fonte, você sabe aonde você deve estar conectado. O peixe não é doido de sair da água, porque ele sabe que a vida está na água. Um dia eu fui convidado para pescar, e eu não sou lá esses pescadores, mas eu pesquei um peixe.
Mais ou menos assim. Desse tamanho. E quando eu tirei da água, e por eu ser um profissional da pescaria, eu tive dificuldade de tirar do anzol. E quando eu tirei, e eu deixei assim ao lado, fiquei olhando para aquele pequeno peixe. Ele começou a se debater, e daqui um pouquinho, eu não sei se peixe sente cheiro, eu não sei. Eu sei que aquele peixe encontrou o rumo da água, e ele foi para o barranco, e daqui um pouquinho ele desceu na água, e quando eu tentei pegá-lo, não deu mais. Aquele peixe, ele tinha noção aonde estava a fonte da vida. Sabe, o peixe, ele sabe aonde está a fonte da vida. O pássaro, ele sabe aonde está a fonte da vida. A árvore sabe aonde está a fonte da vida. Mas nós, seres humanos, teimamos viver uma vida fora da nossa fonte, fora de Deus. Meu irmão, mantenha os seus olhos firmemente no autor da vida. Não existe vida fora dele, meu irmão. Tem alguém aqui essa noite? Não existe fora a vida de Deus. Quando você tira o peixe da água, o peixe morre, sim ou não? Ele deixa de existir? Sim ou não? Vamos lá. Ele deixa de existir? Sim ou não? Ele deixa de viver, mas ele não deixa de... Quando você está fora de Deus, você pode até existir, você pode até existir, mas você não vai ter vida. Fora de Deus você existe, você não vive. É por isso que tem muita gente que você olha para ele e você diz: por que você anda tão desmaiado, meu irmão? O que acontece com você? Sabe, parece aqueles filmes. Como é que é o nome? Do zumbi. Parece zumbi. Existe, mas não tem vida. E este é o tempo que Deus, Ele não quer que eu somente exista. Ele quer que eu tenha vida e a tenha com... meu irmão. Aleluia. Sabe o que é ter vida com abundância? Você tem vida para você. E você tem vida para aqueles que estão à sua volta também. Você diz: pode chegar, porque a vida de Deus vai contaminar você. Pode chegar, porque a vida de Deus vai te pegar, vai pegar a tua casa, vai pegar a tua família. Pode chegar. Sabe, esse é o tempo, irmão. Por que nós estamos falando e profetizando sobre um grande crescimento e um grande avanço desta casa? Porque essa casa, ela não trabalha debaixo de uma estratégia, mas ela possui a vida de Deus. Levanta a sua mão aí, irmão. Solta alguma coisa aí, em nome de Jesus. Aleluia. Olhando firmemente para o autor. Ele é autor, mas ele também é... Vamos lá, ele é autor, mas ele também é... Consumador. O que é isso? Consumador é aquele que termina uma obra, um projeto. Alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição. O que é isso? Ele é autor, mas ele também é consumador. O espírito do autor está em nós, sim ou não? Sim ou não? Mas o espírito do consumador também. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou somente para você iniciar coisas. Deus te chamou para você também concluir coisas. Adão no Éden, ele inaugurou o Éden, mas ele não deu continuidade e ele não concluiu. Mas Deus está dizendo, como disse para Daniel: tu porém, Daniel, tu vai até o fim. Sabe, o poder do autor está em nós, mas o poder do consumador também está em nós, meu irmão. Tem dias que nós nos sentimos tão cansados. Tem dias que nós nos sentimos, parece que não dá mais. Tem dias que você diz: acabou, vou desistir, vou entregar tudo, vou fugir. E o Espírito de Deus, ele diz: calma lá, porque o Pai me enviou. E o Filho disse que eu estaria com vocês todos os dias até o Espírito Santo.
É o Espírito de Deus que vem nos auxiliar a terminar todas as coisas. O Espírito de Deus não é só o Espírito que nos incentiva, que nos motiva, mas o Espírito Santo, ele é o Espírito da conclusão. Sabe quando deu essas enchentes agora? E nós estávamos trabalhando 24 horas, quase não dormia direito. Teve um dia que alguém chegou para mim e disse: pastor, qual é a palavra para todos esses dias? E eu fiquei olhando, e eu disse: eu não tenho palavra. E aquela pessoa ficou olhando para mim, e eu disse: Espírito Santo, eu não tenho palavra. O que está acontecendo? E eu fui para casa, tarde, me deitei. Foram dias que eu via minhas filhas poucas horas, e eu me deitei pensando: eu não tenho uma palavra para esses dias. E eu perguntava a Deus, falava com o Espírito Santo, e parece que ele não me respondia. E de repente eu deitado na cama, minha esposa deitada, a Laís de 4 anos, subiu na cama, deitou no nosso meio, e sozinha, sem ninguém falar nada, ela começou a cantar: meu amigo, sem você eu nada poderei fazer. E o Espírito Santo falou comigo, disse: filho, eu ainda estou aqui. Sabe por que o dia que o Espírito Santo ele não estiver mais conosco, é sinal que tudo acabou. Mas enquanto o Espírito Santo está conosco, é sinal que ainda não é o fim. Aleluia! O Espírito Santo é aquele que nos encoraja a concluir todas as coisas. Irmão, deixa eu encerrar a ministração dessa noite. O que você está vivendo? O que você está vivendo nesses dias? Pastor, eu estou tão alegre. Pastor, eu estou tão triste. Pastor, eu estou vivendo um tempo tão difícil na minha vida. Pastor, eu estou vivendo um caos. Pastor, eu estou vivendo uma enfermidade. Ontem um dos nossos irmãos nos chamou e disse: pastor, tudo bem lá em casa, pastor? E de repente eu vou fazer uns exames de rotina e eu descubro que estou ficando cego, pastor. A retina dos meus olhos está descolando. Do nada! Estava tudo bem e do nada eu estou quase cego. O que dizer para uma pessoa dessa? O que falar para alguém que está vivenciando isso? Eu só tenho uma palavra: o Espírito Santo, ele carrega o Espírito do Consumador. Ele vai te ajudar a passar por isso. Ele vai te ajudar a enfrentar isso. Ele vai te ajudar a ser vitorioso neste tempo. Ele vai te ajudar, porque ele não carrega só o Espírito do Autor, mas ele carrega também o Espírito do Consumador. Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Hebreus capítulo 12 e 1 vai nos dizer, Hebreus 12 e 2 que nós lemos, vai nos dizer: olhando firmemente para o Autor, Consumador da fé, que é Jesus. Jesus, ele trocou a alegria. Hebreus 12 e 1. 12 e 2, por favor, 12 e 2. Jesus, ele trocou a alegria que estava proposta para ele. Qual era a alegria que estava proposta para Jesus? Ficar sentado à direita do Pai. Não era assim que ele estava na eternidade, sentado à direita do Pai? Ele troca tudo isso para descer, para suportar uma cruz, para suportar a agonia. Ele trocou a alegria pelo sofrimento. Estamos juntos, sim ou não? Sim. Jesus, ele troca a alegria por um sofrimento na terra. Mas olha como o texto vai encerrar. O texto vai encerrar que ele trocou a alegria pela cruz, sentiu a agonia, mas agora, diga comigo, agora. Que hora é agora? Agora é 8 horas e 38 minutos. Agora, exatamente agora. Aonde ele está? Acertado à destra
do trono de Deus. Ah, meu Deus. A gente pensa que a vida, ela está linkada só com agora. Tem gente que agora só quer viver felicidade, mas talvez na eternidade vai viver uma agonia eterna. Tem gente que agora quer viver só de festa em festa, mas talvez na eternidade vai viver condenação eterna. Agora eu tenho uma notícia para você. Se você fizer a escolha certa agora, assim como Jesus fez, e suportar algumas coisas, talvez você viva a eternidade no gozo eterno. Aleluia. Agora vamos para o verso 1, Hebreus 12 e 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, olha isso, irmão, nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha. O céu está assistindo você. Os anjos estão olhando você. Na terra, homens, pessoas estão de olho em você. E no inferno, até os demônios estão olhando para você. Vamos lá. Nesta manhã, quando as minhas filhas vieram para mim e disseram: Feliz Dia dos Pais, sabe qual foi o peso que caiu sobre mim? O peso da responsabilidade. Porque para minhas filhas eu sou perfeito. Para minhas filhas eu não tenho defeito. Para as minhas filhas eu sou o herói delas. Só que um passo errado e eu desconstruo tudo isso. Deixa eu olhar para você e deixa eu dizer para você: nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. O céu está torcendo por você. Deus acredita em você. Os anjos estão dizendo: Pai, nós queríamos pregar o Evangelho, o Senhor nos deixou. Não nos deixou, porque o Senhor acredita neles, Pai. Sabe, Jesus morreu por nós. Para quê? Para nos dar direito naquilo que nós não tínhamos mais direito. Nós somos restituídos e restaurados em Deus. Jesus acredita tanto em nós, tanto em nós, que Ele nos deu a maior riqueza do céu. Você sabe qual é a maior riqueza do céu? A maior riqueza do céu é o Espírito Santo. A tal ponto que o próprio Cristo disse que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este tem condenação eterna. Olha quanto o Espírito Santo ele é valorizado e reverenciado no céu. E aonde ele está agora? Diga para mim, aonde o Espírito Santo está agora? Vamos lá. Bata no peito aí. Aonde o Espírito Santo está? Ele está dentro de você. Ah, meu Deus do céu. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. O céu acredita em nós, gente. O Espírito Santo está conosco, gente. Pessoas estão olhando para nós. O inferno todo está torcendo contra nós. Mas eu tenho uma palavra para você: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Calma, porque o texto ainda não encerrou. Olha o que o texto vai dizer. Portanto, estamos juntos, sim ou não? Portanto, livramo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Ó, gente, o Espírito do autor está em você?
O espírito consumador está em você? Então por que estamos vagarosos? Por que a gente está vagaroso? Por que a gente diminuiu o passo? Quando almas estão correndo para o abismo e para o inferno, por que nós pisamos do freio? Eu vou mais devagar agora. O Espírito Santo está dizendo: eu não estou dentro de ti para você andar mais devagar, eu estou dentro de você para te ajudar a você caminhar e depois correr. E depois que você alcançar uma velocidade, nós vamos voar junto nas asas do Espírito. Aleluia! Então, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Sabe o que nos torna vagarosos? É o peso. Tem coisa que a gente carrega que não era mais para a gente carregar. Vamos lá, estamos juntos, sim ou não? Tem coisas que a gente carrega que não era para nós carregar mais. Tem muita coisa que a gente está reclamando para Deus e Deus está dizendo: por que você está carregando isso? Deus falou para Abraão: Abraão, larga Ló. Tem algumas coisas que Deus está dizendo: deixa, larga, porque isso te torna vagaroso. Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha. Irmão, estamos juntos, sim ou não? Amém. Pare de orar. Pare de orar diante do Senhor. Senhor, o diabo se levantou contra mim. Pare de expulsar, pare de repreender o diabo. Para com isso, irmão. Porque no lugar da intimidade, que é o lugar da presença, o diabo não entra. Se você anda na presença de Deus, o diabo nem é doido de chegar na presença de Deus. O diabo não nos para, irmão. Só tem uma coisa que nos para. Está no texto: o pecado. Livre-se de todo o peso que torna vagaroso e de todo o pecado que nos atrapalha. Você sabe por que Jesus não pecou? Sim ou não? Por que Jesus não cometeu nenhum pecado? Porque Jesus não fez a sua vontade. Ele só fez a vontade do Pai. Sabe por que nós cometemos pecado? Porque nós fazemos a nossa vontade. Você quer parar de pecar? Para de fazer a sua vontade. Aleluia! Glória a Deus! Livre-se daquilo que nos torna vagarosos. Eu não sei você, irmão, mas eu estou animado para esses dias. Eu estou encorajado para esses dias. E eu estou dizendo: Espírito Santo, eu quero ir mais longe. Vamos lá, Espírito Santo, eu quero caminhar mais uma milha. Esses dias eu coloquei uma foto bem antiga, e um pastor lá de Santa Catarina perguntou: pastor, quantos anos pregando a palavra? Eu não tinha me reparado, e eu fui fazer cálculo, e eu cheguei a 26 anos oficialmente pregando a palavra. 26 anos. E eu disse: eu ainda estou animado, eu ainda estou encorajado, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Aí eu chego em Três Coroas e eu vejo tudo que Deus está fazendo aqui. Eu digo: ah, meu Deus, ainda tem mais. O Senhor ainda não realizou tudo que o Senhor tem para fazer. Então nesse tempo não tem a ver mais com Ele. Nesse tempo tem a ver conosco. Nos apresentarmos como Caleb, que vai dizer: passou-se os anos, passou-se mais de 40 anos, eu já estou com 82 anos, mas a minha força ainda é a mesma. Eu estou pronto para entrar, para sair, e a minha espada ainda não coloquei na bainha. O que nos torna vagarosos? O pecado. Livre-se do pecado que te atrapalha. Corramos com perseverança a corrida que foi proposta para cada um de nós. Fique em pé comigo. Aleluia. 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 Se você pode, eu gostaria de convidar você a levantar as suas mãos. Erga as suas duas mãos, se você pode. É um pedido meu. Pastor, se você não levantar as mãos, não muda nada. É só um pedido.
Mas eu gostaria que você levantasse as mãos. Eu gostaria que você orasse comigo, dizendo: Senhor, por favor, venha sobre mim o Espírito do Autor. Venha sobre mim o Espírito do Consumador da fé. Eu quero andar em fé. Eu quero andar em certeza. Senhor, eu me comprometo em olhar firmemente para Ti a partir de hoje. Senhor, a partir de hoje, os meus olhos eu não quero colocar em nada e em ninguém que não seja o Senhor. Você pode orar isso? Você pode orar isso? Levante a sua voz e ore isso. Se você pode, se comprometa com Ele. Faça um voto com Ele de manter os seus olhos firmes nele. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa casa. Casa Farol. Casa Farol. Farol fala de termos um alvo. Farol fala de sabermos para onde estamos indo. Farol fala de apontarmos uma direção. Farol fala de apontarmos um lugar. Pai, obrigado por esta casa. E a minha oração, Senhor, é que eles mantenham os olhos fixos firmemente em Ti. Pai, traga sobre eles o poder do alto, o poder do Autor. Que aqui desta casa seja levantado homens e mulheres que trarão, Senhor, que trarão homens e mulheres que trarão uma palavra para essa cidade, para esse estado e para essa nação brasileira. Homens e mulheres que serão referência, Senhor, nesse tempo. Pai, no meio desta multidão de crianças, Pai, levanta uma próxima geração, uma geração comprometida contigo, uma geração comprometida com a Tua verdade. Traga sobre eles o poder do Autor. Traga também sobre eles o poder do Consumador. Senhor, que eles entrem em um lugar de concluir tudo aquilo que o Senhor confiou a eles, tudo aquilo que o Senhor depositou em suas mãos. Espírito Santo, Tu és o Espírito que nos auxilia e que nos ajuda em todo o tempo. Espírito Santo, ajuda e auxilia o Teu povo, auxilia os Teus filhos neste tempo. Senhor, que eles estejam dispostos, comprometidos de se livrar de tudo aquilo que os deixa vagarosos, de tudo aquilo, Senhor, que os atrapalhe, para que eles concluam a proposta que o Senhor confiou a eles. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Esta é a nossa oração, Espírito Santo. Esta é a nossa oração, Espírito Santo. Sim. Abro o meu coração a Ti. Sim, Jesus. Lamento por viver